Os irmãos que aparecem aí. Nós iremos começar. A paz a todos os irmãos, os que estão chegando, os que vão nos assistir, acompanhar esse pequeno trecho aí de uma mensagem breve. Quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos que nos conhecem e também conhecem a nossa jornada aí, nosso trabalho na igreja. Eu quero me apresentar, os irmãos que não me conhecem, sou o pastor Ailton Rios, um dos pastores da Assembleia de Deus Ministério Ação Divina. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Heleno, a nossa pastora Rosana, que nos autorizou aí, transmitiram a palavra aí. Eu creio que no decorrer da semana nós vamos se organizar para que nós possamos estar na nossa sede aí, transmitindo culto, os cultos de doutrina, os cultos de quinta-feira. Nós vamos só palavra e louvor, um louvor, uma palavra, uma oração, e nós vamos se organizar. Estamos debaixo da ordem dele. A qualquer momento aí nós poderemos iniciar aí o nosso trabalho aí na nossa sede. Também quero louvar a Deus, ao nosso vice-presidente, pastor de Lourdes, todos os demais irmãos aí que estão nos assistindo, os que estão iniciando agora nesse momento. Eu quero começar esse momento com você, com a oração. Logo trarei uma palavra bem breve, pois às 8 horas da noite nós teremos oração, propósito de oração, a qual o nosso pastor presidente nos orientou ontem, no último culto que nós tivemos ontem. Então nós iremos aí começarmos com oração. Amém? Feche os seus olhos juntamente comigo, você que nos assiste, e oremos, Senhor. Deus eterno, poderoso Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio e mais uma vez, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede. A oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos com vida, Pai, para fazer algo melhor do que a gente não fez, Senhor Jesus, no dia anterior. Nós podemos fazer ou ser melhor, uma pessoa melhor, Senhor Jesus, dia após dia. Precisamos nos policiar, precisamos então, Pai, nos policiar cada dia para que nós possamos então fazer o Teu ID, fazer a Tua vontade. Nós sabemos que o momento é crítico, que o momento é escasso, mas sabemos que o Senhor está sobre um alto e sublime trono, Senhor. Pai, como Isaías viu, meu Deus, Pai querido, no capítulo 6, quando olhou o Senhor Jesus, Pai, diante de toda a situação, quando Uzias havia falecido, o Senhor ainda mostrou que está sobre o trono. Tudo isso que está acontecendo está na permissão do Senhor. Nós sabemos que nesse momento o Senhor está apertando a humanidade, Pai, pois o ser humano tem sido a cada dia mais atrevido, o ser humano tem sido a cada dia mais rebelde, Pai, com as suas atitudes, as suas ações, Pai. Mas nesse momento nós oramos, Pai, pela Tua infinita misericórdia. A Tua igreja está guardada, Senhor Jesus, aí nos seus lares. Nós obedecemos a lei, Senhor Jesus, Pai, nos colocou, nos incumbiu que nós ficássemos em casa, nós estamos em casa, Pai. Mas a igreja não pode deixar de ser alimentada, a igreja não pode, em momento algum, Senhor, deixar de receber o alimento sólido, Pai. Ah, Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, que a Tua infinita misericórdia, Pai, seja conosco, Pai querido, porque todos nós pecamos contra Ti, Pai. A humanidade peca dia após dia, minuto após minuto, horas após horas, Senhor. Mas se não for a Tua misericórdia, como Lamentações mesmo nos descreve, Senhor, que as Tuas misericórdias são novas a cada dia, Pai. Nós te pedimos nesse momento tão frágil, pelas famílias, Senhor Jesus, que ali perderam os seus entes queridos na China, perderam, Senhor Jesus, os seus entes queridos
Pai, ali na Itália, o número, Senhor, de pessoas que foram fatais a esse vírus, Pai. Pai, e aqui no Brasil, Pai querido Senhor, nesses 25 casos de mortes já confirmados, meu Deus, Pai querido Senhor, nós oramos ao Senhor, pedimos livramento ao Senhor, porque o Senhor pode nos livrar. Pai, eu te peço pela vida de cada líder nesse momento, Pai. Meu Deus, Pai, te peço pela vida do nosso líder maior, nosso pastor Heleno, pastora Rosana, todo o departamento ali da sede, Senhor, nosso secretário, pastor Edilson, Senhor, nosso vice-presidente, pastor de Lourdes, pastora Cidileia, a congregação da Vida dos Bandeirantes, Pai, e a nossa congregação aqui do Viva Esperança. Te peço pela vida de cada obreiro, de cada irmã, de cada, Senhor Jesus, diaconisa, de cada obreiro que se empenham nesta obra, Senhor Jesus. Eu quero te pedir nesse momento e agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, meu Deus, e a oportunidade de fazermos um excelente trabalho com os irmãos que têm se empenhado, Pai. Pai, nós sabemos que hoje nós sentimos a falta, Pai, quando deu às 18 horas, sentimos a falta de estarmos na Tua casa. Sentimos, Senhor Jesus, o desejo de estar cultuando, poder ver meu irmão, poder abraçar meu irmão, poder pegar na mão dele, Senhor Jesus, Pai, porque o maior intuito da igreja é a harmonia, é a comunhão, Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o nosso coração nos entristece nesse momento, Pai, nesse momento tão delicado que nós estamos enfrentando. Mas nós temos certeza, Pai, nós temos uma certeza que o Senhor então livrará o povo, Senhor, aquele que crê, Senhor Jesus, de toda peste, de todo mal. Amém. Amém? Irmãos, você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós iremos ler os verso 1, verso 11, e os demais até nós terminarmos a leitura superficial. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 14. Versículo de número 11. Eu quero chamar você, amém, que não faz parte do nosso canal, que está assistindo aí por intermédio de alguma sala de vídeo foi criada aí. Eu peço a você que você puder divulgar o nosso trabalho, amém, para que possa chegar em alguns lares aí, algumas famílias que necessitam. Nesse momento o nosso país precisa muito de Deus, principalmente aqueles que não aceitaram Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador. O único caminho ainda se chama Jesus Cristo de Nazaré. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Eu vou ler com você, se você estiver na sua casa aí acompanhando, que nos diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. O verso 12 diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, olha Deus dizendo, e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15. Agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora, verso 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos, mediante a esse texto que nós lemos, 2 Crônicas, estou ajeitando a câmera, nós lemos aqui, quando nós lemos a história de Israel, a história do povo, preciso me policiar com o horário, pois às 8 horas temos oração. Quando nós vemos a história do povo de Israel, tirado do Egito, tirado da escravidão,
Deus permite que o povo saia do Egito. Interessante que esse povo, quando está no Egito, Faraó vai fazer com que eles venham trabalhar, e é um trabalho escravo. O fato de eles trabalhar eram justamente para que eles não procriassem mais e não crescessem. Mas, segundo a Bíblia, diz que esse povo é o que mais crescia. Quanto mais colocavam trabalho a eles, mais eles cresciam. Interessante que, quando nós olhamos para a nossa realidade, é o povo que mais cresce na face da terra. Só quem não percebe, não observa que esse povo, é o povo de Deus, é o que mais cresce na face da terra. Nós observamos que a nossa geração, ela tem crescido, evoluído. Hoje, se nós juntarmos aqui todo o planeta Terra, nós somos milhares de cristãos em todo o planeta. E então, esse povo cresce mediante a aflição, mediante a angústia, mas eles crescem. O interessante é que quando eles saem, eles quando se deparam com o Mar Vermelho, permissão de Deus, quando eles se deparam com o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles fazem é reclamar. Eles questionam: Senhor, não estaria melhor no Egito? Lá tinha água, lá tinha bebida, lá tinha comida. Eles não lembram da escravidão, porque o momento que eles estão passando é o momento que Deus está permitindo. O interessante, sabe o que é? É que quando o ser humano, ele é interessante, a gente é difícil entender. Deus que entende a gente não entende o ser humano. A gente reclama de tudo que nós fazemos. Por exemplo, se está muito calor, a gente pede chuva. Se está muita chuva, a gente pede um tempo sol. Se está muito calor, a gente pede frio. Se está muito frio, a gente pede calor. Quando a gente fica observando essas coisas, a gente reclama de tudo. A gente reclama da condução que nós pegamos. A gente reclama da nossa condição de vida, a gente reclama do nosso salário, a gente reclama da saúde pública, a gente reclama dos políticos, que na verdade quem coloca os políticos lá somos nós. Nós reclamamos de tudo. Isso é o mal do ser humano. E Deus então tem olhado para essa geração, para este povo que tem se questionado, tem reclamado. Quando eu olho para o texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, Tiago orienta o povo que seja tardio. Ele diz assim: estejam prontos para ouvir, sejam tardio para falar e tardio para se irar. A orientação de Tiago, o apóstolo, ele está dizendo ao povo e a nós, incluindo a esse grupo de pessoas que nós somos seres humanos e pecadores, o momento em que nós estamos passando é o momento de nós ouvirmos. O momento que nós estamos enfrentando é o momento que nós devemos nos irar. Por quê? Porque quando nós se iramos, nós então pecamos. Quando nós se precipitamos ao falar alguma coisa, nós acabamos pecando com a nossa fala, com a nossa boca, e falamos coisas que não devíamos falar. Quando nós colocamos o ouvido, prestar ouvido para ouvir primeiramente tudo o que se passa, tudo que está passando, nós então chegaremos em lugares onde Deus preparou para que nós pudéssemos chegar. Mas quando nós nos precipitamos, nós falamos. O problema do ser humano é justamente esse: falar, se antecipar antes de conhecer qualquer fato. O princípio da psicologia ela fala que as pessoas estão prontas para acreditar no pior das pessoas. Por exemplo, se uma notícia ruim se discorre, as pessoas vão correr e contar uma notícia ruim. Olha, alguém caiu, olha, alguém pecou, olha, alguém fez isso. Mas as pessoas não estão prontas para ouvir uma notícia boa. Olha, alguém cresceu, olha, alguém evoluiu, alguém se formou, alguém está firme. Não se ouve notícia. A notícia ruim, ela corre solta. E quando nós emprestamos o nosso ouvido e não nos seguramos naquilo que Tiago está dizendo, sejamos prontos para ouvir e sejamos tardios para falar. Quando nós ouvimos uma notícia e que não procuramos saber se ela é verdadeira, nós então procuramos anunciá-la sem verdade. Esse é o problema da nossa geração, é anunciar, não ter
não ter empatia, não ter analisado o que se ouviu. Hoje, outra coisa, outro detalhe é que o que acontece com nós, ser humano, para a gente chegar em 2 Crônicas, é que muitas pessoas, a gente como pastoreia, a gente estamos aí pastoreando e nós observamos, muitas pessoas não colocam Deus acima do projeto, Deus acima de qualquer coisa. Hoje nós ouvemos uma geração que falam, eu vou, depois pergunta para Deus, depois que viajou, pergunta para Deus, porque se Deus permitia viajar. Alguém que analisa um projeto, um sonho, monta qualquer coisa, eles fazem os seus projetos primeiro. Depois que os projetos estão arquitetados, eles vão chamar Deus para o projeto. Não, Deus, a palavra que eu tenho a você nessa noite é: coloca Deus primeiro no seu projeto. Coloca Deus primeiro nas suas ações. Coloca Deus primeiro nos seus sonhos. Quando você sonhar, que você projetar, Deus, aí você pergunta, Deus, será que dá certo? Será que se eu for para aqui, se eu for por aqui, vai dar certo? Deus, ele vai afirmar, ele vai assina lá embaixo. Por quê? Porque quando a gente toma as nossas ações, as nossas atitudes, Deus fica só de olho do céu e dizendo que hora que ele ou ela vai colocar eu no projeto dele. Aí Deus não afirma algumas coisas. E aí nós colocamos a culpa em Deus. O que está acontecendo em Deus, tudo é Deus. Não é. É porque a gente esqueceu que o princípio sempre foi ele. Sempre foi. Agora escute. Interessante. Porque quando nós agimos com a nossa própria mão, Deus tira dele. É mais ou menos isso. Quando eu digo que eu faço, tudo acontece, Deus retira as suas mãos. E mediante esse texto, escute, o povo desde a geração de Moisés, Josué, de Juízes, Samuel, o povo tem se corrompido. Deus sempre quis ser o centro da adoração do povo, mas o povo se corrompeu. Interessante que nesse período agora que nós chegamos aqui em Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7, onde nós lemos, nós vemos que Salomão está fazendo duas orações. Qual é as duas orações que Salomão está fazendo? 2 Crônicas capítulo 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 6, a primeira oração que Salomão faz, ele faz pessoal, uma oração pessoal. Qual que é a oração de Salomão? Salomão se apresenta a Deus no seu estado pecaminoso. Salomão se humilha diante de Deus. E depois, na oração dele, ele diz: Deus, tu és soberano, tu pode todas as coisas. Interessante que quando ele faz a primeira oração, a pessoal, ele faz a segunda oração, que é a petição ao povo, a oração intercessora pelo povo. Ele diz: Deus, olha o que ele diz na oração, 2 Crônicas capítulo 6, ele diz: Deus, abra os seus olhos, atente os seus ouvidos à oração. Ele diz assim: Deus, nós pecamos. Isso aqui que é interessante, ele é rei. Isso aqui que é interessante, que muita gente que não parou para pensar. Salomão é rei e é um dos maiores reis de Israel. Ele ora e diz assim: Deus, eu me incluo nesse grupo de pessoas. Eu me incluo, sou pecador. Pecamos, olha o que ele diz no plural: pecamos contra ti, pecamos contra o céu. É por isso que sobreveio todo o castigo. Senhor, ele continua na oração dele dizendo: se porventura o Senhor levar o seu povo cativo, olha, nem o cativeiro ainda havia chegado. Se o Senhor levar o seu povo cativo, Pai, tenha graça deles, misericórdia deles, porque eles não sabem reverenciar o Senhor. Porque Deus é misericordioso em todo momento. Quando nós olhamos Salomão orando pelo povo, ele diz: Deus, tenha misericórdia. O povo não sabe o que fala. O povo não está sabendo o que faz. A orientação é essa: a gente seguir a orientação de Deus. Se algum projeto seu, algum sonho seu, se as coisas estão travadas, perdão, algumas coisas estão travadas, peça orientação a Deus. Por quê? Porque talvez Deus ainda não assinalou, porque você não chamou para o projeto. E você está questionando Deus.
Você está falando que Deus não está fazendo, Deus não está acontecendo, sendo que você nunca colocou Ele em primeiro lugar na sua vida. Olhe para cá. Quando Salomão escreve, quando ele ora, na oração de 2 Crônicas, capítulo 6, estou de olho no horário. Quando ele ora, a oração de Salomão ela é tão intensificada que o verso de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 1, o texto diz assim: quando Salomão terminou de orar, olha o texto, desceu fogo do céu, que consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória de Deus, olha para cá, e a glória de Deus encheu o templo. Aí o verso 2 continua, que os sacerdotes não puderam entrar dentro do templo. Aí Deus, o Espírito Santo me fez lembrar alguma coisa. Quando a glória de Deus, o fogo desceu dentro do templo, os sacerdotes não puderam entrar, Deus me fez lembrar que o centro do culto não é os cantores, o centro do culto não é os ministros, o centro do culto não é os pastores, o centro do culto não são os evangelistas, o centro do culto não são os obreiros, o centro do culto é a presença dele, é a graça dele, é a glória dele. Quando a gente começar a entender e reverenciar a Deus, o culto, oh glória, quando nós começarmos a entender que a graça é a glória de Deus que manifesta todo durante o culto, o Deus do céu não deixará de descer nenhum culto sobre a tua vida. Porque, deixa eu profetizar algo aqui, porque quando nós entramos para a casa dele e dizemos assim: Deus, venha, entra neste templo, enche da presença. Quando a gente entra no culto e se humilha aos pés de Deus, Deus se faz presente na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, por mais que eu queria estar perto dos irmãos. Agora é interessante, escute isso. Então o principal, desde o princípio, nunca o homem foi o centro. Essas mensagens egocentrismo que as pessoas sentam diante de um Facebook ou de um YouTube e apontam o dedo para você que está me assistindo e dizendo: olha, você irá vencer, você vai vencer, você pode, você consegue, você conquista. É mentira. Se Jesus não for o centro da sua história, se Jesus não for o centro da sua casa, se Jesus não for o centro da sua família, as coisas vão até andar, mas uma hora para, porque Jesus tem que ser o centro da sua vida. O egocentrismo tem entrado dentro do coração do ser humano e Deus está de cima só olhando. O interessante é que agora, no verso 3 do capítulo 7 de 2 Crônicas, o povo está olhando lá de fora, vendo a glória descendo. Eles veem a glória descendo, e quando eles veem a glória descendo, eles se prostram, porque ninguém suporta ver a glória e fogo descendo e ficar de pé. Não, quando nós vemos a glória, Deus invade. Hoje a gente não suportaria a glória, mas sentimos a presença. Ele só dá um pouquinho da presença dele para que nós sentimos a presença dele. O interessante que dentro desse texto aleluia, é que nós não Deus me chamou a atenção, e o Espírito Santo de Deus, é que os cultos hoje não estão sendo dados a devida reverência. Os cultos hoje são uns cultos light, é uns cultos que nós não nos dobramos os joelhos. O culto é aquele culto que se eu não cantar não teve culto, é um culto que é irracional, totalmente ao contrário da liturgia que Deus nos colocou. Deus é o centro do culto. Por quê? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando nós vamos para a igreja para reverenciar o cantor que vai estar lá, famoso, quando nós vamos para a igreja reverenciar o pregador que veio, que ele é top de linha, você não está indo por causa de Jesus, você não está indo por causa que Deus estará lá, você não está indo porque Jesus te chamou, fez a diferença em você, não. Você está indo porque tem alguém famoso, tem alguém de classe, tem alguém que fala bem, tem alguém que Deus exaltou. Isso a gente não é contra, mas você colocou dentro do seu coração alguém, sendo que não é Deus o centro das atenções. A reverência tem se perdido no meio do culto. A reverência tem se perdido no meio da presença de Deus. Infelizmente, tudo isso que está acontecendo
Tem gente que está até alegre hoje, que não está cultuando. Tem gente que está até alegre hoje, que não vai para o culto terça. Tem gente que está alegre hoje, porque não vai ter culto quinta. Tem gente que questiona por que tanto culto. Tem gente que fala por que culto terça, por que culto quinta, por que culto sábado, por que culto domingo, para que Santa Ceia, para que consagração, para que ensaio, para que ensaiar, para que ensaiar de manhã, para que ensaiar à noite, para que ensaiar à tarde. E agora vão sentir falta, sabe por quê? Porque as portas estão fechadas. Mas você que é a igreja, Jesus está dentro de você. As portas estão fechadas, mas Ele continua vivo dentro de você. Ele continua vivo dentro de você. Olhe para cá, você, somos igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. A igreja somos nós, templo do Espírito Santo. A reverência deveria ser melhor, mas infelizmente não acontece. Agora observe os versos seguintes, no 2 Crônicas capítulo 7. O texto diz que foram 23 dias, guarda isso comigo, foram 23 dias, eu queria perguntar para você repetir, mas eu não consigo ouvir você repetir. Foram 23 dias, o povo não queria ir embora, pela a graça de Deus, a glória de Deus que estava presente. O povo não queria ir embora. Salomão vai mandá-los ir para casa depois dos 23 dias, vão felizes. Eles não vão questionando. O problema nosso é justamente esse. Sair do culto reclamando. Sair do culto questionando. Não gostou disso, daquilo. A reflexão dessa mensagem que Deus me trouxe é: vamos parar de reclamar. Vamos nos juntar, vamos nos apegar mais. Sabe por quê? Porque essa divisão tem que acabar. Esse negócio de... Olha, eu prego aquele que... Eu gosto mais daquele pregando, eu gosto mais de fulano pregando, eu gosto de mais A, B e C ensinando. Para com isso. Jesus é o mesmo. É porque a gente não parou isso, negócio de fanatismo, de preferência, de falar assim, eu gosto de A, eu gosto de B. Não, nós temos que gostar de Cristo. Quando nós gostamos de Cristo, nós sentimos o fervor pelo nosso irmão, o amor que nós temos, precisamos ter esse amor, essa avidez, essa proximidade do nosso irmão. Nós precisamos. Nós estamos tristes nesse momento, mas é uma realidade. Voltamos para o texto rapidamente, ainda temos poucos minutos. Às 8 horas eu encerro, depois começará a oração. São 23 dias de oração. São 23 dias da glória, Deus manifesta. E o interessante é que no verso 13 dos 23 dias, presta atenção, olha para cá, presta atenção, que nos 23 dias, eu estou olhando para o lado que eu estou olhando o relógio, nos 23 dias que a presença de Deus foi manifesta, você não vê no texto, antes do verso 13, Deus falando com alguém. Deus está apenas se manifestando. Quando o verso 13 diz, Deus dizendo, quando eu fechar o céu e não houver chuva, Deus responde. Foram 23 dias de Deus se manifestando. Porque a gente reconectou. Porque a gente tem pressa. Foi 23 dias de Deus sem falar, só manifestando. E o problema, sabe qual que é? É que a gente tem pressa de Deus falar. A gente vai para um culto e quer que Deus responda. A gente chega num culto e quer que Deus fale rápido. Quer que Deus dê uma emergência, dá um sinal rápido. A gente chega no culto e diz assim, Deus usa um profeta, Deus usa a mensagem, Deus fala no louvor, Deus fala nisso, Deus fala aquilo. E quando na verdade, irmãos, Deus, Ele fala no momento em que Ele quer. É interessante desse texto que são 23 dias de Deus se manifestando e não se apresenta de forma alguma. No verso 13 ele diz desse jeito, segundo o texto, quando eu fechar o céu e não houver, ele responde Salomão, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra o meu povo, olha Deus dizendo, verso 14, se o meu povo sobre quem fui invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender da sua má conduta ou dos seus pecados,
Olha que Deus responde. Isso aqui que é lindo. Eu me apaixonei por isso aqui. Eu chorei. Eu do céu. Estou sentindo a graça de Deus. Eu do céu. Deus está dizendo. Eu do céu. Eu do céu escutarei e perdoarei os seus pecados. Oh, glória. Alaia, Senhor. Deus dá uma proposta. Ele diz, se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo buscar, sabe o que está acontecendo aí nesse Brasil? E é uma mensagem de alerta para você. É que o povo deixou de orar. É que o povo deixou de se humilhar. É que o povo deixou de buscar a presença de Deus. Hoje o egocentrismo entrou, como eu disse, na igreja. E a gente chega soberbo, as pessoas chegam soberbas na igreja. Tem gente que passa pela rua, não cumprimenta o irmão. Não, eu sou da Assembleia, eu sou da Betel, eu sou batista. Não, para com isso. O problema é que Deus está chamando a atenção aqui de todo mundo. Se o povo se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu do céu perdoarei os seus pecados. É a proposta de Deus. E aí sabe o que ele diz? Eu restaurarei a sua terra. Na linguagem mais original eu restaurarei o seu país. Deixa eu dizer um negócio. Vão fazer a vacina contra o Covid-19. Mas deixa eu dizer, a maior vacina é nós nos juntarmos agora às 20 horas e dobrarmos o nosso joelho e começarmos a clamar pelo nosso país. Tem maior vacina no mundo que oração. A igreja, o mundo ainda não se entrou em catástrofe total, porque a igreja ainda está de pé. A igreja ainda está de joelho dobrado, clamando e dizendo, ei Deus, continua curando, continua libertando, continua salvando vidas. Escute isso, para a gente concluir aqui, dos minutos que me restam. Faltam 5 minutos, eu vou terminar com 1 minuto antes para a gente começar a oração e eu vou terminar a live. Presta atenção, no verso 15, olha o que Deus diz. Deus vai responder, isso aqui que me chamou a atenção. Presta atenção, você estava no começo, depois você assiste o vídeo que eu vou compartilhar. 2 Crônicas capítulo 6, Salomão faz 2 orações. Sim, ele faz a primeira, a pessoal, e a segunda é para com o povo, pedindo a Deus misericórdia. Na segunda oração de Salomão, ele diz assim, Deus, abre os seus olhos, atende os seus ouvidos para a oração, porque pecamos contra ti. Agora Deus vai dar resposta no verso 15, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 15. Olha o que Deus diz, presta atenção. Deus diz, olha, escuta só, Deus responde a pergunta de Salomão, olha para cá. Senhor, ele diz, Senhor, abra os teus olhos. Aí Deus diz no verso 15, os meus olhos estão abertos. Oh glória. Você pode glorificar Deus aí? Ele responde, ele pergunta a Deus, abre os teus olhos, Deus responde, os meus olhos estão abertos. Ele diz, atente os seus ouvidos, Salomão diz. Aí Deus diz, os meus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Oh, glória! É interessante isso, porque Deus está dizendo, feita neste lugar, no templo que Salomão estava orando. Agora olhe para cá. Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus está cochilando? Você acha que Deus está cocheando? Você acha que Deus está vendo tudo isso, está quieto? Não, tudo permissão dele. Olha para cá. Aí ele diz assim no verso 16, escolhi e consagrei esta casa para o futuro e ser meu sacrifício. Ele diz isso. O que acontece? A glória é manifesta em um lugar separado e santificado, o templo. Aqui eu termino e concluo a mensagem. Jesus morre no Calvário, o véu se rasga. Paulo vem dizendo que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Escute isso aqui, meu irmão. Vou te falar uma palavra aqui para você, para te animar, para você começar essa semana boa, para você começar essa semana forte e dizer assim, olha, agora eu sei quem é o templo. Olha o que Paulo diz, nós somos o templo. As portas da igreja estão fechadas. As portas das igrejas estão fechadas. Os pastores estão fazendo seus cultos online.
mas as portas do templo que Paulo diz, que Jesus disse que habitaria, não está fechada. Você é igreja, aonde você chegar amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, aonde você chegar, aonde você de repente não vai trabalhar, mas amanhã você continua sendo igreja. Você pode levar a palavra para alguém. Você pega e pode compartilhar essa live. Você pode pegar e compartilhar uma mensagem, mandar uma mensagem para alguém. Irmão, deixa eu dizer um negócio aqui pra gente terminar. É tempo, sabe de quê? É tempo de nos unir. É tempo de nos dar a mão. É tempo de agora, sabe o quê? E dizer: Deus, nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos de Ti. É tempo de nós agora largarmos todas as nossas soberbas, aquilo que impede a gente de se unir e ser um propósito só. Nós vamos orar agora às 20 horas. Que Deus abençoe das 20 horas às 20 horas e meia. Que essa mensagem entre no seu coração. Como Davi disse: guardei a Tua palavra no meu coração, na tábua do meu coração, para não pecar contra Ti. Amém? As demais transmissões aí estaremos em contato com o nosso pastor presidente, se será na sede. Amém? Aí nós estaremos entrando em contato com os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Amém? Eu quero ministrar a bênção apostólica a você. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar. Amém? Pelo nosso Brasil, pelos nossos líderes e pelas pessoas que estão enfermas. Amém? Deus é a cura. Deus é o remédio. Deus ainda é o soberano. Deus ainda está no trono. Amém? Que Deus abençoe você. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe mais uma vez. Amém? Por ter ficado conosco aí. Vamos dobrar os nossos joelhos.